Irmãos, nós estamos argumentando que todos os cristãos são trabalhadores de videira. Todos nós estamos engajados na obra do Senhor. Essa é a aula de número 5. A partir da próxima aula, a aula de número 6, a gente entra na parte prática de todo esse estudo. Hoje nós ainda teremos algo como fundamentação e nós vamos tratar do treinamento. Vamos falar de treinamento e crescimento do Evangelho. Vamos aprender por que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes para a vida cristã. A gente precisa muito mais do que só do sermão de domingo. Nós vamos falar sobre multiplicação, multiplicando o crescimento do Evangelho através do treinamento de cooperadores. E eu te adianto o seguinte: quando se pensa em treinamento, não se pensa apenas, não estamos falando apenas de momentos como esse, em que a gente, de forma conjunta, treina ou capacita. Aliás, esse momento que nós estamos tendo, todas as quartas-feiras, ele é um momento necessário para nós termos um conhecimento de norte, um rumo, uma direção. Mas todo o trabalho de videira, nós vamos ver de forma mais clara a partir da próxima semana, todo o trabalho de videira tem a ver com discipulado, tem a ver com relacionamento um a um. Então nós vamos explorar, por exemplo, como é que os pastores e os líderes, que são a minoria, desempenham um papel crucial nesse treinamento e no incentivo do povo, que é a maioria, como cooperador da obra. Só que antes de a gente chegar lá, a gente precisa parar e responder algumas perguntas que são muito importantes quando a gente começa a pensar nesse estilo de vida. Falar de estilo de vida como sendo um estilo de vida de trabalho e de obra na videira ou de videira faz a gente pensar algumas coisas. Por isso que o tema da aula de hoje é culpa ou graça. Culpa ou graça. Algumas objeções que são comuns quando a gente fala desse trabalho de discipulado, desse relacionamento um a um. A primeira pergunta que geralmente se faz é essa: a vida cristã normal, a vida do crente, a vida cotidiana de cada um de nós, ela inclui realmente fazer discípulos? Será que nós não estamos inventando coisa nova? Ou será que nós não estamos lendo demais no texto bíblico, acrescentando o que a Bíblia realmente não diz? Será que a vida cristã normal inclui fazer discípulos? Veja, meu povo, que eu estou indo além daquilo que nós, historicamente, como batistas, já assumimos. Nós, batistas, somos reconhecidos pela obra de evangelização. Mas a obra de evangelização, ela não inclui necessariamente o discipulado. A obra de evangelização é tão somente a obra de semeadura. Agora, todo discipulado envolve necessária e obrigatoriamente a evangelização. Porque não tem como você discipular alguém se essa pessoa, antes de tudo, não acolher a semente da palavra que você tem que semear. Então, eu aqui arrisco a dizer, até respaldado pelas atitudes da Junta de Missões Nacionais, ultimamente, entre os batistas brasileiros, graças a Deus, eu ouso dizer que, durante muito tempo, a gente fez a obra incompleta. Porque o imperativo de Jesus Cristo, como já vimos, não é evangelizar. O imperativo, a ordem é discipular. Porque todo discipulado, repito, envolve evangelização. E nem toda evangelização envolve discipulado. Então, a vida cristã normal inclui fazer discípulos? Outra pergunta: e quanto àqueles crentes que lutam para se manter firmes na fé em Cristo? Ou seja, porque a maioria de nós
passa pela vida lutando para se manter crente, para não se desviar. Mal tem tempo de falar do evangelho, porque são pessoas em luta constante. E aí, por que a gente fica falando disso? Será que a gente não faz com que essas pessoas que lutam o tempo todo contra o pecado, será que nós não vamos fazê-las se sentir mais culpadas, sentirem-se piores porque elas não conseguem fazer discípulos? Isso são objeções que muitas vezes são levantadas. Outra pergunta: nós não estamos apenas fazendo o cristão comum se sentir culpado? Será que a gente não está criando um tipo especial de crente? Os crentes que fazem discípulo e os crentes comuns aqui mais embaixo? Será que nós não estamos criando categorias? Os melhores, os que discipulam, e o resto? Então, para responder essas perguntas, eu quero chamar você para uma passagem que faremos bem rápida, no sentido de ser bem um sobrevoo na carta de Paulo aos Filipenses, para a gente descobrir o seguinte: a vida de fazer discípulos é a vida normal do crente. Então nós não estamos tentando colocar culpa no coração de quem não faz discípulo. Pelo contrário, nós estamos tentando mostrar que o único caminho de graça é o caminho que nos leva a multiplicar discípulos através das nossas vidas. Então hoje eu conversava com um jovem e ele me contava que seu colega de trabalho foi de igreja, hoje não é mais, e tem vivido uma vida torta, tem caminhado por um caminho errado, equivocado. E esse colega de trabalho, nosso irmão, membro de nossa igreja, começou a falar de Cristo para ele, começou a apontar o caminho para ele, começou a fazê-lo pensar melhor. E aí me perguntou hoje: pastor, e agora? Qual é o próximo passo? Eu falei: ótimo, esse é o caminho do discipulado. Você lançou a isca, você se demonstrou interessado pela vida desse jovem, seu colega de trabalho. Você mandou o link de um sermão para ele, foi o que eu preguei domingo passado. O seu próximo passo agora é dizer a ele assim: assistiu, ouviu? Então eu vou imprimir para nós dois roteiros do esboço do pastor e eu quero sentar com você para a gente conversar sobre isso. Nós vamos ler juntos. E você não teria que ter necessariamente a obrigação de ler todo aquele esboço com ele numa sentada. Afinal, são 12 páginas de escritos. Você não vai encher a cabeça dele de conteúdo. O objetivo é fazer ele ir refletindo o evangelho com você. Então você está ao mesmo tempo, veja, nessa atitude, evangelizando. Você tem material diante de você, você está evangelizando. Você está semeando. Mas você já está discipulando. E se esse que é o caminho ideal do relacionamento discipulador progredir, quando esse moço chegar a ponto de dizer creio em Cristo, ele vai estar praticamente pronto para batismo, se você seguir com ele essa estrada. Então o caminho do discipulado que a gente está apontando, a vida cristã normal de fazer discípulos, não é uma forma de colocar no coração da gente culpa, mas é uma forma de dizer: esse é o único caminho da graça. Não tem outro caminho. E a gente olha, por exemplo, para Paulo. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Paulo estava provavelmente em Roma. E a forma como Paulo descreve os crentes de Filipos é muito interessante. Veja que a carta aos Filipenses não é uma carta pastoral, não é como 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, que foram escritas para pastores e líderes. Filipenses é uma carta para a igreja. E aí Paulo diz assim: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Então Paulo estava preso por causa do evangelho que ele pregava. Os judeus mais ortodoxos, os fariseus, se uniram, fizeram um motim contra ele e exigiram que Roma prendesse Paulo. E aí o
o responsável pela região da Judéia, não querendo ver a insurgência dos judeus, com medo de César tirar o distrito da mão dele, condena Paulo, e Paulo vai passando de mão em mão até chegar em Roma. E aí no verso 20 de Filipenses 1 diz: com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você lê essas palavras de um pastor preso, e dizendo: olha, eu estou resoluto no que eu estou fazendo, eu estou aqui por causa de Cristo. E se você, para piorar, soubesse que nesse contexto, que era o contexto dos primeiros cristãos, se você se identificasse com alguém preso, como Paulo estava, você também seria preso. Porque você também se revelaria ou confessaria ser da mesma seita. Então, como é que você reagiria se o seu pastor estivesse preso por pregar o Evangelho? Será que você ia me visitar na prisão, nesse contexto? Será que você não diria: olha, eu não conheço bem esse pastor, fui na igreja algumas vezes, aliás, às vezes que eu ouvi esse pastor pregar, eu achei ele até meio radical, eu acho que nem precisa pregar desse jeito, é muito radical demais da conta. Porque quando a gente lê essas palavras de Paulo, sejamos honestos, são palavras, humanamente falando, radicalíssimas. Eu morro, mas não abro mão. E o que a gente descobre é que esses primeiros crentes, eles se tornaram parceiros de Paulo no Evangelho da Graça. Olha como é que Paulo descreve, como é que Paulo fala deles em Filipenses 1, nos versos 3 e 4. Paulo diz assim: agradeço a meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabe o que significa essa palavra cooperação? Ela vem do grego koinonia. Não dei conta. Ela é koinonia. Paulo tinha, os cristãos disseram ter com Paulo algo em comum. Ser cooperador, nesse caso, é ter algo em comum, é ser um parceiro. Paulo está revelando para nós que os filipenses se mantiveram em solidariedade com ele no Evangelho, desde o primeiro dia, veja a expressão, desde o primeiro dia até aquele momento da prisão. Ou seja, eles não abandonaram Paulo. Eles colaram nele e disseram: esse Evangelho da graça que você prega é o nosso Evangelho, essa vida de graça que você vive é a nossa vida, e se nós tivermos que ir para a prisão, como você foi por causa do Evangelho da graça, nós iremos. Então Paulo está dizendo para nós, que não apenas o pastor da igreja de Filipos, mas também todos os membros da igreja, eram cooperadores, do início até o fim. Mas que tipo de comunhão eles tinham? O que eles tinham em comum? A gente lendo a carta, a gente descobre algumas coisas. Os filipenses e Paulo eram juntos participantes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. O que eu descubro quando eu leio Filipenses, irmãos, é que na cabeça dos primeiros cristãos, a comunhão que os crentes tinham era muito mais do que comer pizza depois do culto. Porque comer pizza depois do culto é bom, é agradável, é recomendável até, se você não tiver com sobrepeso ou obeso, não é? Mas como recreação, não passa de lazer. Comunhão vai além disso. E é isso que a gente precisa começar a compreender como igreja e como crentes do Senhor Jesus Cristo. Nossos momentos de festa e de comida e de compartilhamento são momentos de recreação, de lazer, é um passo apenas na direção da verdadeira comunhão. O que é comunhão, portanto? Comunhão é participar da graça de Deus por meio de Jesus.
Agora, o que significa isso? E aí, quando você olha para Filipenses, você descobre que existem duas maneiras de você participar da graça de Deus em Cristo Jesus. Duas. A primeira, a gente observa, é a comunhão na esperança. Paulo e os filipenses tinham a mesma esperança. E que esperança é essa? Olha o que diz Filipenses 1, verso 9. Esta é a minha oração. Irmãos, um parêntese. Faça esse exercício. Veja quais são os conteúdos das orações de Paulo. Em Filipenses, em Colossenses, em Tessalonicenses, aos Romanos. Veja o conteúdo da oração de Paulo. Aprenda a orar com Paulo. Bom seria se você pegasse todas as orações que Paulo faz, colocasse elas num papel separado, num diário ou no bloco de notas do seu celular, seja onde for, separasse essas orações e lesse essas orações com constância e orasse essas orações. Olha pelo que Paulo ora quando ele pensa nos crentes de Filipos e olhem o que ele revela sobre o tipo de comunhão que eles tinham. Eles tinham comunhão na esperança. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo que eles tinham uma esperança em comum, o dia de Cristo. Mas para chegarem lá, eles precisavam de algo pelo que Paulo orava. Eles precisavam de um amor maior, um amor recheado de conhecimento, de percepção, de discernimento do que é melhor, para que tudo isso purificasse eles, tornasse eles irrepreensíveis até chegarem no dia de Cristo. Veja que a esperança deles, a comunhão na esperança, fazia uns orarem pelos outros. Esse é o grande papel da igreja, esse é o grande valor de mães e homens de oração. Paulo era o pai de oração desses irmãos de Filipos. Enquanto ele estava preso, não tinha muito o que fazer, restava-lhe duas coisas apenas: escrever cartas e orar a Deus. Escrever cartas e orar a Deus. E há momentos em que Deus nos prende dessa maneira, nos faz ficar imobilizados de alguma maneira, e a única opção que nos resta é escrever, ler e orar. E aí Paulo está dizendo, nós temos uma comunhão na esperança, temos isso em comum, somos parceiros na grande expectativa pelo dia do Senhor, mas essa esperança coloca em nós responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pela Maria Jacinta, ela por mim, pelo Jerônimo, ele por mim. Em que sentido? No sentido de orarmos uns pelos outros, orarmos pedindo que Deus aumente o nosso amor, o nosso conhecimento, a nossa percepção, o nosso discernimento, a nossa pureza, para que a gente chegue até lá, produza frutos de justiça. Veja que quando nós falamos de comunhão, comunhão traz responsabilidades. Deus mesmo tinha começado isso nos Filipenses, e Deus terminaria isso. Olha o que o texto diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, a parceria que Paulo e os filipenses tinham no Evangelho, essa parceria não era uma forma de garantir uma posição correta diante de Deus. Paulo, por exemplo, ele vai dizer em Filipenses 3, versículo 5, que ele era um verdadeiro hebreu, ele era hebreu de hebreus. E ele vai dizer, a minha linhagem, o meu zelo religioso não me tornou melhor diante de Deus, pelo contrário. É importante que se diga isso, porque não é porque você faz muitos discípulos que você vai mais rápido para o céu, ou se torna mais agradável aos olhos de Deus. Não, não é essa a promessa. Paulo, aliás, vai dizer o seguinte,
o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Gente, Paulo perdeu tudo por Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Comentando sobre esses versículos, os autores do livro A Treliça e a Videira, eles dizem assim: este foi o evangelho que os filipenses ouviram, e pela graça de Deus nele creram. Era o evangelho que falava sobre um Cristo sofredor, que morreu e ressuscitou para trazer justiça e salvação para o seu povo. Aceitar este evangelho significava estar disposto a sofrer como o próprio Cristo, a fim de levar o evangelho. E aí, além da comunhão na esperança, Paulo vai falar da comunhão no sofrimento. Era o segundo tipo de comunhão que eles tinham. Paulo diz em Filipenses 1, versículo 7, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Como é que eles participavam da graça de Deus? Falando do evangelho, confirmando o evangelho, defendendo o evangelho, sendo presos, sofrendo pelo evangelho. Essa temática é muito comum em Filipenses. Olha o que diz no capítulo 1, verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também o de sofrer por Cristo, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, Paulo, ele estava instando os cristãos comuns, residentes em Filipos, a permanecerem firmes nessa parceria no evangelho, a manterem essa postura resoluta por Cristo diante da hostilidade, da perseguição. E viver dessa maneira, Paulo estava dizendo, significava viver de uma maneira digna do evangelho. A maneira digna de viver o evangelho é essa: pagar o preço. O privilégio que nós temos não é apenas o de crer. E por que crer é um privilégio, gente? Já parou para pensar nisso? Por que crer é um privilégio? Porque é graça. Foi Deus que nos deu essa condição. Se Ele não nos tivesse dado, nós não creríamos. Então Deus nos deu o privilégio de crer e também o privilégio de sofrer. De sofrer em que sentido? Sendo acusados, maltratados, presos, em alguns casos, torturados, saqueados. Essa é a vida cristã comum. Gente, a vida cristã cheia de folga que a gente tem hoje no Ocidente é coisa recente na história da igreja. O padrão, desde o princípio, é de sofrimento e perseguição. Aliás, a Bíblia diz que no final dos tempos, à medida em que o fim se aproxima, isso vai piorar. É possível que a gente volte ao que era no início, em muitos lugares do mundo, onde hoje é só folga. Aliás, em grande parte, no Oriente, os cristãos são literalmente assassinados, torturados, massacrados. Aqui, a gente fica com medo de uma cara feia. Fica com medo de um nariz torto de um parente. Mas o padrão de se viver o evangelho, a comunhão que nós temos no evangelho, é a comunhão na esperança e é a comunhão no sofrimento. No sofrimento por quê? Porque sem sofrimento, escute bem, sem sofrimento a gente não consegue levar o evangelho para outras pessoas. Sem sofrimento, você vai querer passar o feriado inteiro de um dia chuvoso, como ontem, deitado no seu sofá, no conforto da sua casa,
assistindo Netflix. E não vai ser necessariamente pecado. Vai se tornar pecado quando isso se tornar um padrão. E aí a gente não acordar para o fato de que se a gente não pagar um preço de sair desse sofá e procurar alguém, encontrar alguém e compartilhar com alguém, a gente não vai levar o evangelho. Então, é nos dado o privilégio de sofrer, não porque sofrer seja bom, porque Paulo está falando aqui de um tipo de sofrimento que nos sobrevém, porque nós estamos a caminho de levar o evangelho para alguém. Então por isso que é privilégio. O privilégio não é sentir dor, o privilégio é levar o evangelho, e não tem como levar o evangelho sem sofrer dor, não tem. Levar o evangelho significa você dizer não para o conforto, dizer não para o comodismo, dizer não para as suas prioridades, em alguns contextos ser perseguido, mal falado, maltratado. Então é privilégio sofrer por Cristo, repito, não porque sofrer seja bom em si, mas porque sofre, porque você está tendo a grande honra de levar o evangelho para alguém. Então viver dessa maneira, Paulo diz, significa viver de uma maneira digna do evangelho. Não importa o que aconteça, ele diz aqui no verso 27, exerçam a sua cidadania terrena de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, porque estava começando a haver divisão em Filipos, e a divisão estava saindo, sabe de onde? De dentro da MCA. Sintique e Evódia estavam liderando 2 grupos dentro da igreja, e Paulo então precisa dizer para elas: irmãs, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ficar firmes num só espírito, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vamos manter a unidade como igreja, vamos lutar unânimes pela fé evangélica, vamos nos portar como cidadãos dignos do evangelho. Paulo está dizendo isso, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, de loucura. Fazer o que vocês fazem é sinônimo de ser doidos, está destruindo a vida, mas para vocês é sinal de salvação, e isso é da parte de Deus. Então a conclusão que a gente chega até aqui, a carta de Paulo aos Filipenses mostra para nós que na igreja de Cristo não tem 2 tipos de crentes. Não é que na igreja de Jesus existe a tropa comum, do 2º escalão, e a tropa de elite, que fica lá na linha de frente. Não, quando a gente lê a carta aos Filipenses, a gente descobre que Paulo está chamando todos para a linha de frente. Todos tinham que estar engajados com Paulo, em comunhão, tanto na esperança, como no sofrimento. Na esperança da vida eterna e no sofrimento, porque estavam levando o evangelho. Então eles eram parceiros, como a gente viu em Filipenses 1:7. Eles eram parceiros nas correntes, na defesa do evangelho, na confirmação do evangelho. E é por isso, gente, que a unidade é tão importante na congregação. Paulo estava percebendo em Filipos que reclamações, murmurações, discordâncias estava minando a força dos crentes, porque em vez deles olharem para fora e para ganhar os de fora, sofrer lá fora por estar trazendo os de fora, eles estavam sofrendo aqui dentro para resolver divisões. Irmãos, e quantas vezes nossas igrejas perdem fôlego só para resolver conflito? Só para resolver conflito. É impressionante isso. E aí, a gente observa o que ele diz aqui em Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo,
eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo está dizendo que para a gente fazer o trabalho de videira, é fundamental que a gente deixe de lado queixas e discussões. Para quê? Para a gente poder ter fôlego para trazer os de fora. E Paulo faz uma chamada aqui aos filipenses, e Paulo quer que esses filipenses deixem de lado seus motivos egoístas, suas rivalidades tolas. Paulo quer que eles retenham a palavra, preservem a palavra, espalhem a palavra da vida. Esse é o propósito de Paulo, no capítulo 2. E aí ele faz algo tremendo, ele usa 2 exemplos no capítulo 2, 2 exemplos de vida para dizer assim: quando eu digo que vocês têm que viver sem queixas e sem discussões, parar de olhar para si mesmos, para olhar para fora, eu quero que vocês se lembrem de 2 exemplos. Um deles sai do meio de vocês, esse é Epafrodito. O outro exemplo é de quem anda comigo, o nome dele é Timóteo. E olha que Paulo revela sobre Timóteo, como exemplo, ele diz: eu não tenho ninguém que, como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E olha que palavra forte ele usa: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu conheço um homem, Paulo está dizendo assim, eu conheço um homem que é diferente de todos, o nome dele é Timóteo. Eu não tenho ninguém igual a ele, que tem vocês, crentes de Filipos, nossos filhos na fé, que tem vocês, o interesse no bem-estar de vocês. Irmãos, o dia que a gente conseguir encher a igreja de Timóteos, nós não vamos precisar fazer esforço para ganhar Goiânia. O dia que a gente conseguir viver com os olhos no interesse dos outros, no bem-estar dos outros, sem nossos próprios interesses, a gente vai fazer diferença, e grande diferença. Porque hoje em dia, todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, o trabalho de videira é motivado com um coração como o de Timóteo. Porque quem vive para os seus próprios interesses, cria briga na igreja, igual Sintique e Evódia. É isso que Paulo está mostrando para eles. Se vocês não pararem de olhar para os interesses particulares de vocês, vocês vão conseguir destruir a igreja. Mas se vocês forem como Timóteo, com interesse sincero pelo bem-estar de todos, vocês vão fazer um bem danado para a igreja e para aqueles que vocês trarão para ela. E aí ele cita Epafrodito. Epafrodito, meu irmão, cooperador, olha o verbo cooperar de novo, koinonia, companheiro de lutas, companheiro no sofrimento. Por que de lutas e de sofrimento? Porque para levar o evangelho, repito, para você levar Jesus, para você falar de Jesus, não tem como, sem sofrimento não tem como. Por isso que não é natural para nós evangelização e discipulado, porque a gente não gosta de sofrer. Então ele é meu cooperador, ele é meu companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Paulo não conhecia ele aparentemente. Mas sabe o que me impressiona? Foi o que Paulo descobriu sobre esse homem Epafrodito. Sobre Timóteo, Paulo pôde dizer o que disse porque conviveu com ele durante tempo. Epafrodito, pouco tempo, mas o pouco foi o bastante para Paulo descobrir algo nele, e veja se você consegue enxergar o que é, aí no verso 26. O que Paulo viu em Epafrodito que falou: esse é o homem que vocês precisam imitar? Verso 26. Ele tem saudade de vocês. Tudo bem, mas não é isso. E está angustiado porque ficou doente? Não. Ele ficou angustiado porque vocês, filipenses, ficaram sabendo que ele ficou doente.
Destruiu esse homem o fato dele saber que vocês souberam que ele ficou doente. Ele não queria que a enfermidade dele entristecesse e abatesse vocês. Quando Paulo enxergou esse coração em Epafrodito, um homem que mesmo doente, angustiava-se, porque não queria que a doença dele abatesse os outros. E nós não estamos falando aqui de um filho ou de um pai, nós não estamos falando de parentesco de sangue, nós estamos falando de irmandade, de fé, de fraternidade. Que dia que eu vou adoecer e achar assim, ai meu Deus, o povo vai saber que eu estou doente, eles vão sofrer com isso. Primeiro que eu vou achar que é pretensão minha, não é? Mas a gente consegue discernir no coração desse homem, e Paulo diz, esse é o tipo de espírito que a gente tem que cultivar. O interesse do outro, a alegria do outro, o bem-estar do outro. Gente, isso não é natural para nós. Isso é fruto de batalha em oração, em sacrifício, em autonegação. Então, fechando, falando sobre a vida cristã normal, a parceria no Evangelho é a vida cristã normal. A gente viu que isso significa estarmos unidos no Evangelho, determinados a viver como cidadãos do céu no meio dessa geração corrupta, querendo, lutando para ver o Evangelho sendo defendido, proclamado, enfrentando bravamente perseguição, sofrendo para levar o Evangelho. Agora eu quero concluir te apontando 5 manifestações práticas dessa vida, que não deve ser motivada pela culpa, mas uma vida que deve ser vista como frutos de uma vida cheia de graça. A vida cristã normal não é uma vida motivada pela culpa. É uma vida que dá frutos porque está cheia de graça. E como é que é essa vida? A gente olha para Filipenses e a gente descobre, em primeiro lugar, a oração. Eles oravam uns pelos outros. A gente viu que Paulo orou por eles. E olha o que diz Filipenses 1,19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo orava por eles, eles oravam por Paulo. Irmãos, vou voltar a repetir, o meu sonho, quando a gente tiver com esse hall de membros atualizado, é a gente ter esse hall de membros na mão de cada membro, para a gente literalmente orar mesmo pelas pessoas, uns pelos outros. Então, a princípio, eu penso em 2 maneiras de nós orarmos. Aqueles que gostam de gastar mais tempo em oração, vão poder orar durante o mês todo, por todos os membros. Nós vamos ver quantas páginas de membro isso vai ser. E aí, diariamente, você vai orar por um número X, sendo que ao longo dos 30 dias você orou por todo mundo. Mês seguinte, 30 dias orou por todo mundo. Mas a outra opção, se você está começando a academia da fé e acha muito orar por todos, nem que seja pelos aniversariantes. Mas a gente tem que aprender a orar uns pelos outros. A gente tem que aprender a se conhecer pela nossa agenda de oração, meu povo. A gente precisa ser uma igreja que ora uns pelos outros. Não pode ser diferente disso. Mesmo que a gente tenha raiva, mesmo que eu fique irado com o Orlando e diga, como é que o Orlando fez isso? Eu vou tratar essa raiva em oração. Deus, eu estou com raiva dele. Eu não queria que ele tivesse feito. Se ele tiver certo, me ajude, me perdoe. Mas se ele tiver errado, mata ele. Não, não é assim, né? Mas você vai dizer, Deus, então ajuda-me a mudar. A gente tem que tratar nossas diferenças em oração, a gente tem que tratar nossas dificuldades em oração, a gente tem que ser uma igreja em oração. Então a gente tem que começar assim. A primeira lição prática dessa vida cheia de graça, da vida cristã normal cheia de graça, é isso, gente. Talvez eu esteja, talvez não, eu estou aqui chovendo no molhado, mas é necessário a sua vida de oração, as pessoas por quem você ora,
Você tem o nome delas? Como é que isso funciona? Qual é a rotina? Qual é a dinâmica que você usa para orar por todos? Tem que existir isso. E Paulo diz aqui que os filipenses estavam orando de forma muito específica por ele. Paulo diz que os filipenses pediam pela libertação dele da prisão. Outra coisa que a gente descobre, a contribuição. Além de orar, esse povo punha a mão no bolso e ajudava uns aos outros, com dinheiro. Pois sei que o que me aconteceu resulta... Não, eu não pus o versículo aqui. Filipenses 4, me arruma uma Bíblia aí, Orlando, por favor. Filipenses 4, se não me engano, 17. Vai achando aí para mim alguém. É o texto em que Paulo fala das ofertas. Você estava em Hebreus, moço? Acha aí para mim, Joaquim, você que é bom nisso. Filipenses 4. É o 17 mesmo? Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Não, verso 14, vamos lá. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. É o versículo, na verdade, é o versículo 15. Filipenses 4:15. Paulo fala que os filipenses contribuíram financeiramente com ele. Então temos que aprender a ser essa igreja que cuida das necessidades uns dos outros. E aqui, gente, fica uma lição, porque geralmente a gente pensa que quem tem que ajudar o outro é quem é rico. Especialmente na cultura brasileira. Nossa cultura, infelizmente, é uma cultura do só receber. Eu parei de contar a ilustração de irmão que abençoa irmão com dinheiro. Sabe por quê? Porque toda vez que eu contava, lá fora, o que eu mais ouvia era: ô pastor, que Deus levanta um desse para me ajudar. E eu falava: meu Deus do céu. Nós temos que parar de querer ser os que recebem, para ser os que dão, independentemente. Porque, irmãos, vamos falar sério, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Hoje eu cumprimentei um irmão bem-humorado, falei: aí, meu irmão, você está bom? Ele falou: está ótimo, pastor. Estou andando e estou comendo 3 vezes por dia. Eu falei: aleluia. Então nós temos que aprender a ser essa igreja que ora, que contribui, que ajuda. E olha que os filipenses não eram ricos não, hein? Eram pobres. E tem mais, cooperação. Eu acho tremendo esse texto aqui, eu mantive as referências aí erradas, isso que dá não corrigir, mas está lá em Filipenses 2, quando Paulo diz assim: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude Sintique e Evódia. Lembra que elas estavam brigadas, divididas e dividindo a igreja? Essas mulheres, olha só, elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, são mulheres salvas, mulheres que um dia serviram, mas que por algum motivo, e eu acho que é porque elas pararam de olhar para o bem comum e começaram a olhar para os seus próprios interesses, agora elas estão dividindo a igreja. E eu peço que você, e aí aqui os estudiosos dizem que esse leal companheiro, na verdade, o leal é um nome próprio no grego, cujo significado é leal. Na verdade, é como se Paulo estivesse falando a um sujeito, essa palavra sísigo, é uma palavra grega que significa leal. Então, a maioria dos comentaristas dizem assim: Paulo está conversando com esse Sísigo e dizendo: Sísigo, companheiro de jugo, ajude a Sintique e a Evódia, que um dia me ajudaram, mas agora estão brigando.
Então, veja que Paulo tinha homens como Císigo, com quem ele podia contar para resolver um conflito. E aqui há uma sabedoria tremenda, porque se realmente esse leal é o sujeito chamado Císigo, Paulo está nos dando uma grande lição. Há momentos em que o pastor precisa contar com homens e mulheres de valor na congregação, para eles resolverem os conflitos em nome do pastor. Paulo estava impossibilitado de ir, mas o problema estava lá, tinha que ser resolvido. E Paulo podia ter alguém como Císigo, que ia ao encontro de Sintique e Evódia e ajudava as duas a resolverem as diferenças. Então Paulo aqui nesse pequeno versículo de Filipenses 2, qual é o verso? Acharam? Para eu poder citar para vocês. 2, e o 4, né? Perdão, verdade, é Filipenses 4, versículo 3, isso mesmo, Filipenses 4, versículo 3, então Paulo tinha aqui, num verso só ele cita, leal companheiro, que é Císigo, Sintique, Evódia, Clemente, demais cooperadores. Então a obra de videira tem a ver com cooperação, nós cooperamos uns com os outros. Paulo segue, ele fala da edificação. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo está edificando, Paulo está encorajando, Paulo está estimulando, Paulo está dizendo, permaneçam assim, firmes. Cabe a nós fazer esse papel, uns na vida dos outros. Há momentos em que a gente precisa chegar no outro e dizer, firme irmão, força, vamos lá, o que eu faço? Pega na minha mão, caminhe comigo, estou orando por você, o que você precisa? Como que eu te ajudo? Isso é muito importante. E Paulo fala também da evangelização, e os irmãos, em sua maioria, Filipenses 1,14, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então a gente olha, irmãos, e a gente vê que a parceria no Evangelho é a vida cristã normal. Isso não é fruto de um coração culpado, não pode ser. É fruto de uma vida cheia de graça. E uma vida cheia de graça se derrama em oração uns pelos outros, em contribuição, em cooperação, em edificação, em evangelização. Essa é a vida cristã normal, é assim que a gente tem que se medir. E aí, concluindo, a gente tem que repensar a nossa visão de membresia na igreja. O que é ser membro de uma igreja? O que é ser membro? E aí os autores, eu achei muito bacana, e eu cito eles aí para você, diz assim, em nossa sociedade, quando você se une como membro de algo, isso pode ter conotações de passividade e consumismo. Eu me associo a um clube, me torno membro do clube e espero certos benefícios. Aí na igreja deles, desses autores, num deles, eles mudaram o nome. Lá não se chama membro, lá você não é membro. Lá, não estou dizendo que vai ser assim aqui, tá? Lá você é parceiro. Porque a linguagem de parceria, por outro lado, transmite imediatamente a ideia de que estamos assinando um compromisso de envolvimento ativo, sermos parceiros em um grande empreendimento, a missão do Evangelho de Cristo. Então, membresia, irmãos, é sinônimo de parceria. Membresia não é sinônimo de agora que sou membro, quero os meus benefícios. Aliás, nosso estatuto diz que nós temos direitos e deveres. Nós somos parceiros na oração, na contribuição, na evangelização, na edificação. Somos cooperadores na esperança, no sofrimento e assim por diante. Então, deixe-me
ler duas citações para a gente terminar. Nada disso que a gente acabou de ver era um programa de boas obras que visava levar os filipenses ao céu. Nada disso. De fato, os legalistas que queriam colocar sua confiança na carne eram os inimigos, mas a imensurável e livre graça de Deus que os alcançou pela fé não era uma licença para uma vida fácil e tranquila, com uma pitada de espiritualidade do lado. Gente, eu achei isso aqui tremendo, porque a gente pensa que a graça de Deus que nos alcança pela fé em Cristo nos dá licença para a gente viver uma vida fácil, uma vida tranquila, com uma pitada de espiritualidade no lado. Pelo contrário, essa vida é um passaporte para uma nova cidadania de sofrimento, combate, lado a lado, pelo Evangelho. Paulo era o líder deles. Paulo era um soldado fiel e exemplar nesta luta. E este é o padrão que também vemos em outras passagens do Novo Testamento. Líderes, pastores, presbíteros são responsáveis por ensinar, advertir, repreender, encorajar. São supervisores, organizadores, guardiãos, mobilizadores, mestres, modelos. Os pastores provêm as condições sobre as quais os demais parceiros no Evangelho podem também realizar a obra de videira, falando a palavra de Deus. No entanto, em um nível profundo, todos os pastores são também parceiros. Pastor não tem status ou essência diferente, nem tarefa fundamentalmente diferente, como se fossem, e aqui eu acho tremendo, porque ele diz assim: os pastores não são os atores, e o restante da congregação são espectadores e equipe de apoio. Irmãos, eu não sou o ator, pastor Arildo não é o ator, pastor Roberto não é o ator, e o resto da congregação é espectador e, quando muito, equipe de apoio. Pastor é um trabalhador de videira que recebeu a responsabilidade específica de pastorear e capacitar os crentes, para os crentes cooperarem no Evangelho. E como é que os pastores fazem isso? Treinando. E Deus permitindo, a partir da semana que vem nós vamos ver o âmago do treinamento. E você vai descobrir comigo que você é tão parte do treinamento quanto eu, na vida de outros que Deus vai trazendo. Então essa é a vida cristã normal, onde os pastores Deus separa para pastorear, ensinar, exortar, coordenar, liderar, mas principalmente treinar todos vocês, para que todos nós exerçamos o ministério que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe com graça e nos faça ser uma igreja assim. Amém?